Histórias que inspiram. A nossa história de hoje vem de Dublin, capital da Irlanda. A cidade enfrenta uma crise que faz o preço dos aluguéis subir a quantias que muitas pessoas da classe média baixa não conseguem pagar. Há uma estimativa de que 10 mil pessoas estejam desabrigadas na região. Sensibilizado com essa situação, o universitário Tom Austin teve a ideia de convidar moradores em situação de rua para trabalhar como guia turístico local, aproveitando o conhecimento prático que eles têm da cidade. A iniciativa contribuiu para que estes cidadãos consigam uma renda e sejam reintegrados à sociedade, além de resgatarem a própria dignidade. O sucesso da ação está inspirando outras cidades da Irlanda e de outros países como Inglaterra e Áustria. Uma ideia singela, mas que certamente rende grandes resultados e é um exemplo perfeito de histórias que inspiram. Claro que quando a gente traz essas histórias, a gente já sabe que a conversa é inspiradora com César Romão, Tudo que bem? É sempre um prazer te vai? receber. Vou bem, Romão, e você? Ótimo. Uma ideia criativa e muito simples, né? Então, existem coisas que são simples e têm um efeito tão fantástico, como essa, por exemplo. Você sabe que existe uma pequena ilha a oeste da Austrália. Ela é conhecida, os franceses a chamam de Île Bonaparte. E essa ilha tem uma estátua lá, que é uma estátua de um garoto de 12 anos, que era escravo. Ele está vestido para ir à igreja, de terninho, gravata borboleta, mas está descalço, para mostrar que ele era um escravo africano e negro. Muita gente pergunta, né, por que essa estátua está ali? Por que essa estátua? E pouca gente sabe disso. Por que aquela estátua está ali? Imaginem vocês que os astecas cultivavam uma planta chamada orquídea trepadeira. E dessa orquídea trepadeira eles tiravam o que nós conhecemos hoje como baunilha. Só que isso era feito só no México. E de repente os espanhóis descobriram, trocaram o nome para vanilla, que é muito conhecido, né? E aí o consumo de baunilha começou a crescer, principalmente na França, onde os reis e a corte usavam baunilha no leite. E aí o Thomas Jefferson resolve fazer um sorvete de baunilha, e a baunilha foi ficando famosa e o México não conseguia atender o consumo de baunilha. E aí resolveram levar a semente da baunilha para outros lugares, mas ela não prosperava. E Charles Darwin descobriu que elas não prosperavam por causa de uma abelha verde. Essa abelha que fazia a polinização desta planta. Esqueceu-se o consumo de baunilha, né? E nessa pequena ilha havia um garoto chamado Edmund, que é esse que está nessa estátua, e ele, numa brincadeira com um pedacinho de bambu, polinizou uma plantação ali. E o dono, de repente, viu aquele pedacinho com flores, com aquela, como se fosse uma fruta, né, que a orquídea trepadeira dá, e ele falou, eu consegui. Ninguém vai precisar mais da abelha verde. Falou, que é isso, como você conseguiu polinizar uma planta dessa? E ele havia conseguido. E daquele dia em diante, esse senhorio dele o levou para todas as fazendas dessa ilha para mostrar como é que fazia. E as pessoas saíam do mundo inteiro para ir ali aprender com ele como é que fazia a polinização. História linda, Romão. Esse garoto mudou a história e o mercado da baunilha no planeta Terra. Esse exemplo que foi trazido hoje aqui de Dublin, é o que eu chamo de uma polinização. É o que a gente precisa. Nós precisamos de pessoas que façam exatamente isso. Esse morador de rua que hoje é guia, com certeza absoluta, ele vai polinizar outros moradores de rua. Multiplicar e vai multiplicar a isso. ação. Nossa, Romão, que história linda e que analogia maravilhosa. Isso a gente pode fazer aqui, né? Aqui, Olha, literalmente, lugar, na nossa vida. Você pode escolher alguma coisa para você polinizar. A gente tem que ser desafiado. Concordo. Se você não foi desafiado e não acordou com o desafio, é melhor voltar para dormir. Concordo. As pessoas, quando são desafiadas, elas vão mais longe. O marido chega para a mulher e diz assim, você está feia. O que é que ela faz? Vai para o cabeleireiro, estoura o cartão de crédito, compra roupa nova, tá certo? E se bobear, vai até ficar muito bonita para outros homens olharem e ela fazer um ciúminho no marido. Então, nós precisamos ser desafiados. O ser humano venceu e nós chegamos aonde chegamos por desafio.
Mas a gente se apega a outras coisas que nos afastam dos desafios, né? Você sabia que um dos maiores mercados de band-aid do mundo é no Brasil? Não. O maior consumidor de band-aid no Brasil são as mulheres. E por que a mulher compra um band-aid normalmente? Para colocar no sapato, não é isso? A maioria. É mesmo. Compra o sapato, aí põe o band-aid ali atrás no sapato, no calcanhar. Atrás no calcanhar. Aí eu me pergunto o seguinte, cada vez que eu vejo uma mulher, e tem umas ainda que deixam aparecer o band-aid, né? Ó, isso é brega, hein? Cuidado, não deixa aparecer o band-aid. Quando eu vejo uma, eu penso assim, o sapato está apertando. Por que comprou? Porque usa. Porque está usando, está apertando, está incomodando. Precisando... Ah, Romão, tão bonitinho, estava em liquidação. O preço estava bom, eu comprei 2, me aperta, mas eu comprei 2. E você sabe que na vida, às vezes a gente faz isso. A gente convive com pessoas que nos apertam, que nos machucam. Ah, mas tudo bem. E a gente mantém a relação. E a gente mantém aquela relação. Bem então você não observado. poliniza, sabe? Você não pode exigir das pessoas um grau de consciência que elas não atingiram ainda. A gente fica exigindo de pessoas que ainda não atingiram um determinado grau de consciência, uma consciência que talvez nós já tenhamos atingido. Como é que faz para conviver com pessoas que estão num outro nível de consciência? Olha, simpatia e educação. E distância? Não diria, simpatia e educação. Não coloca no seu universo. Por quê? É como você derrubar o potinho de sal dentro da comida. Sabe? Virou, a comida está perfeita ali, está fazendo, aí você foi colocar o sal, abriu a tampa, caiu tudo. Estragou tudo. Certo? Não é por maldade, mas eu acho que as aves da mesma plumagem, elas voam mais longe. Os gansos canadenses, por exemplo, os patos canadenses, eles voam em V, sempre voam em V. É. E voam em V para cortar melhor o ar. E quando o primeiro se cansa, o último sai de lá, porque o último voa mais folgado, ele não tem tanta resistência do ar, porque todos lá na frente já cortaram a resistência do ar para ele, então ele vai mais tranquilo. E aí o último pega e vai lá para frente e conduz. E se um desce, todos descem. Se um passar mal ou ficar doentinho... Todo mundo desce, é um grupo. Desce, é um grupo. Eu acho que é isso que falta para a gente, sabe? Falta essa coisa de grupo, de união, de você ter consciência, dizer, olha, eu preciso fazer algo que seja multiplicador. Preciso polinizar, eu preciso ser como essa abelha verde, tá certo? Na região do México. Dá outro sentido para a vida e para a minha existência neste planeta, né, Romão? Então, Regina, do que vale a vida se você não consegue tornar a vida um pouquinho melhor? De que vale a vida? Então, essa pergunta a gente tem que se fazer. E vou até mais longe, que falta você faria? Se você não existisse mais agora, que falta você faria? Que legado você deixou? O que você vai deixar para gerações futuras? Qual o exemplo que você vai deixar? Muita gente já não pensa nisso. Eu acho que quando você acorda pela manhã, você deve pensar, falar, hoje eu vou construir um pedacinho do meu legado. Hoje eu vou polinizar alguma coisa hoje para que isso se multiplique. Em exemplos práticos, a gente viu essa história maravilhosa que você contou da baunilha, essa história desse rapaz na Irlanda, mas no meu dia a dia, coisas modestas podem ser consideradas polinização? O maior dos sábios começou a escrever e a falar através do A, E, I, O, U. A gente deve fazer coisas pequenas, mas que cresçam rápido. Comece pequeno, mas cresça rápido. Faça com que isso seja exponencial. Para que você tenha uma ideia, se os chineses acrescentarem um ovo em sua alimentação hoje, nós precisaremos de um plantio de grãos do tamanho da Austrália só para sustentar a galinha. A chinesada come um ovo a mais, a Austrália vira galinheiro. Se os chineses acrescentarem hoje 200 gramas de legumes à sua alimentação, todo o consumo mundial de legumes estará comprometido, só com a China. Imagine se os chineses e indianos fizerem isso. A gente vai precisar de um outro planeta Terra. Olha que coisa pequena. Exato. Comer um ovo a mais num determinado país. Exato. Olha o que causa no planeta inteiro. E você sabe que o Brasil, por exemplo, segundo a ONU, joga fora 41 mil toneladas de alimento todo
dia. Não é por ano, não, é por dia. Então nós ainda somos um país que jogamos 41 mil toneladas de alimento fora, jogamos pessoas para morarem na rua. Eu não me conformo quando dizem que São Paulo é uma cidade desenvolvida. E vejo tanta gente ainda morando na morador rua. em situação de rua, é. E crescendo. E crescendo. E aí, me lembrei de uma das nossas conversas durante esse ano, em que você citava que é preciso ter determinação, não é? Verdade. Propósito. Então, se é possível polinizar, mas eu tenho que ter... Eram 5, né, características? Então, existe uma que é a mais fantástica de todas, é a primeira que você falou, é a determinação. Por quê? O grau de compromisso que você tiver com aquilo que você acredita é que vai determinar o seu desempenho em relação ao que você acredita. Esse é o principal, é a determinação. Quer dizer, qual é o grau de compromisso que você tem com o que você acredita? Você tem que transformar o que você acredita numa causa. Porque quando você transforma o que você acredita numa causa, isso corre pelo teu corpo, dá brilho aos teus olhos, poder às tuas palavras, e você começa a encontrar meios de realizar o que você acredita. Perfeito, perfeito. Não sabe o que dá de presente para alguém? Os livros do César Romão são as melhores sugestões. A gente sempre fala do milagre do acaso, mas são muitas publicações que você não tem dificuldade em encontrar, né, Romão? Todas as livrarias do Brasil, se você lê em outros idiomas também, os livros já conquistaram mais de 50 países. O mais recente é o Milagre do Acaso. Como o Natal está pertinho aí, eu recomendo Um Homem e Seus Discípulos. Esse é maravilhoso, O Homem e Seus Discípulos. Você vai aprender aí os bastidores da vida de Jesus e durante a ceia talvez você consiga até fazer um discurso melhor do que aquele do ano passado. Exato. Eu li esse livro assim durante o final de semana, foi fantástico. Em todas as redes sociais você consegue acompanhar o César Romão como Romão César. Publicações constantes no Instagram, no Facebook. No ano que vem retomam-se as palestras, então... Exatamente. Não é? Espero vocês aí na mídia social. Ali vocês têm a agenda, podem participar, podem se inscrever. Sou eu mesmo que respondo. E é um prazer imenso estar aqui sempre com você. Nos vemos antes do final do ano. Então, claro. Eu vou te dar um abraço para a sua família. Obrigado, querida. Obrigado. Sucesso sempre. Muito obrigada, muito obrigada. Adoro receber o Romão. Eu falo, né? Por mim eu engredava no papo aí, ó, e ficava. Delícia, Não é gostoso? Não é muito gostoso. Ainda mais quando o papo é bom.